Oi, meus queridos amigos, aqui é o Miller. Esse é o primeiro episódio do Eternity Podcast. Galera, temos muito a falar sobre conhecimento bíblico e conhecimento científico para que assim possamos viver uma vida bem melhor aqui na Terra. Hoje trouxemos uma convidada muito especial, Raquel Ribeiro, psicóloga, mais de 15 mil horas de atendimento ao público. Ela com certeza vai ser uma bênção para a sua vida hoje. Seja muito bem-vinda, Raquel Ribeiro. Obrigada, Miller. É um prazer estar aqui, podendo contribuir um pouco e levando um pouco de informação para as pessoas, né? Então, esse ano eu fiz 10 anos de formada em psicologia, com atendimento clínico em torno de 8 anos, mais ou menos, né? Já trabalhei em algumas áreas diferentes, como hospital, clínica, empresa, né? Então, conheço um pouquinho de cada um desses lugares. E sou especialista em atendimento clínico e agora também em atendimento perinatal e da parentalidade. Mas em outra ocasião eu explico um pouco o que é isso, se você me convidar de novo. Não, claro, vai ter outros convites, com certeza. Hoje nós falamos especificamente sobre ansiedade. Conta Certo. pra gente qual o conceito, se é uma doença, se é apenas uma emoção, como devemos lidar, quais são os princípios desse problema. Porque, como eu sempre te falo, né, as pessoas sabem pouco sobre isso, principalmente dentro da igreja. Né? Nós vemos muitas pessoas que têm esse problema e, infelizmente, isso ainda é um tabu e a gente precisa saber pelo menos o conceito básico. Fala pra gente, as pessoas que estão em casa, qual o conceito e como identificar. Certo. É uma pergunta muito importante, porque as pessoas se confundem muito, né? As pessoas falam sobre ter problema com ansiedade. Ah, fulano tem ansiedade, não sei o que tem ansiedade. Só que todos nós temos ansiedade e sempre vamos ter, porque a ansiedade é uma emoção humana. É uma emoção normal, como todas as outras, e a gente vai sempre ter isso nas nossas vidas enquanto a gente for vivo, né? Uhum. Então não tem como a gente se livrar dela, né? Agora, a ansiedade ela pode se tornar, né, vir a ser um problema quando eu não sei lidar com ela, quando eu não consigo lidar de maneira saudável com essa emoção. E aí ela começa a comprometer as minhas atividades diárias, o meu cotidiano, né, o meu dia a dia. Quando isso começa a acontecer, eu começo a ter esses prejuízos por conta dessa emoção, aí sim eu posso vir a desenvolver, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Aí sim essa ansiedade virou uma patologia, talvez, né? Então, um problema de fato. Mas a ansiedade por si só, ela é uma emoção natural humana. Não é uma doença como as pessoas pensam. Não, e ela é inclusive importante, assim como todas as nossas outras emoções, ela existe por algum motivo, né? Ela nos ajuda a nos prepararmos para algo futuro, né? A gente se prepara. Só que a partir do momento que essa preparação ela vira algo excessivo, por exemplo, né? E aí tem diversas formas disso acontecer, isso se torna um problema. Mas ela precisa existir, ela é importante. Assim como o medo, por exemplo, né? O medo é uma emoção que é importantíssima, a gente tem que ter o medo porque ele nos protege, né? Ele nos protege de algo, de um risco ali eminente, de um perigo que está ali diante de mim. Se eu não tiver medo, eu não vou prever aquele, né? Eu não vou perceber aquele perigo. Então, é uma emoção importante também, assim como medo, assim como todas as outras emoções. Então vamos lá. É importante a gente detalhar tudo aqui para que as pessoas possam entender. Uhum. Ansiedade não é uma doença, né, como as pessoas Não. pensam. Por É si uma só, não. emoção Sim. como um instinto, tipo um dispositivo de escape para algo que vai acontecer. Preparação. Uma, uma Isso. preparação. Entendi. E o excesso dela Já faz pode. com que venha outros males. Pode causar realmente um problema para mim, porque daí vai começar a afetar o meu dia a dia, né? As minhas atividades diárias,
né? Pode afetar meu trabalho, minhas relações, o meu sono, a minha alimentação. E aí começa a ser realmente um problema que precisa de tratamento. Tá, então conta pra gente como é que a gente pode identificar o excesso da ansiedade. Já que ansiedade é uma emoção normal, Uhum. e quando ela se torna um problema para mim, como é que eu devo identificar que eu tô com excesso dessa emoção? Bom, como eu citei agora, né, anteriormente, é quando no meu cotidiano eu começo a perceber alguns sinais comportamentais e físicos também, né? No caso, eu começo no meu trabalho, eu já não consigo me concentrar direito nas coisas que eu tenho para fazer, das minhas atividades ali, porque eu tô sempre pensando no que pode acontecer depois do que eu ainda tenho para fazer, tanto no trabalho ou às vezes em casa. Nas minhas relações, eu tô sempre fazendo previsões também, do futuro mesmo, né? Que a ansiedade é relacionada ao futuro. Tô sempre fazendo previsões negativas do que vai dar certo, do que não vai dar, né? Geralmente. Em casa, alimentação, por exemplo, eu posso descontar um pouco disso na minha alimentação. Você está Quando eu, muito ansioso, aí você desconta a ansiedade eu na comida. acabo, aham, eu Entendi. acabo usando ali, né, como um mecanismo de fuga, né, que é o que acontece com a maioria das pessoas. A gente tenta fugir disso. A nossa principal resposta à ansiedade é a fuga, né? Assim como também, às vezes, ao contrário, né? Eu posso também perder o apetite porque estou sempre tão tenso e aí isso pode também inibir o meu apetite. Então, quando eu percebo esses comportamentos, pode ser um alerta, assim como também sintomas físicos, né? No caso, taquicardia, que é aquele batimento do coração mais acelerado, sudorese nas mãos, né? A mão fica suando demais, tremor nas mãos, ou às vezes no corpo todo, aperto no peito, falta de ar, boca seca, dificuldade às vezes para engolir. Parece Nossa, que tem assim uma lista de coisas, um né? nó na garganta, aquela sensação de nó na garganta. Uhum. Muita tensão muscular aqui, né, no pescoço, ombros, dor de cabeça justamente por causa da tensão. Enfim, então são alguns dos sintomas que podem indicar que tem alguma coisa aí. No entanto, já que a gente está falando aqui para o público de modo geral, é importante ressaltar que isso não é suficiente, tá? Não é que você tá ouvindo aqui, nossa, mas eu tenho tudo isso. Tudo isso acontece comigo, então eu devo ter problema com ansiedade, algum transtorno de ansiedade. Não necessariamente. Nós trabalhamos com um manual, né, diagnóstico, um manual estatístico, que tem vários critérios para eu realmente identificar que você tem um transtorno de ansiedade. Então, não se autodiagnostique, né? Pode ser um indicativo, mas você precisa buscar um profissional para dizer se é realmente aquilo, né? Porque existem todos esses critérios. Porque assim, antes que você me pergunte, eu vou me adiantar logo. Não existe um fator só que desencadeia a ansiedade numa pessoa, no indivíduo. A gente fala que é multifatorial. Então, são várias coisas que somadas provocam, né, um transtorno de ansiedade, por exemplo. Que fatores, Raquel? Questões familiares, ali da minha criação, por exemplo, portanto, o meu histórico de vida, né? Coisas que me aconteceram ao longo da vida também, fatores genéticos, tanto que quando a gente vai fazer anamnese com o paciente, uma das perguntas é isso: tem histórico na sua família? Existem pessoas na sua família que já fizeram acompanhamento, tiveram ou têm problemas
psicológicos, emocionais, transtornos, enfim, né? Então, fatores genéticos, fatores ambientais, né? Então, assim, são várias coisas que se somam para que eu desenvolva um transtorno desse. Então, assim, cuidado, tá? Não é assim, só ouvi, vi lá na internet, pesquisei sintomas de ansiedade. Aí, tá, eu tenho tudo isso, então eu tenho. Não é tão simples assim, tá? Mas, tendo esses sinais, esses sintomas, tanto comportamentais quanto físicos, é importante você já ficar com aquele alerta. Peraí, né? Alguma coisa tem, isso aqui tá me prejudicando no dia a dia. Eu tenho sentido dificuldade de seguir, ter uma vida normal por conta dessas coisas. Então, alguma coisa tem aí, né? Então, tem que ficar atento. Eu fiquei curioso agora. Fatores genéticos, como é que funciona isso? Por exemplo, já que é uma emoção, como deve passar assim, de pai para filho, já que é uma emoção? Não, a ansiedade é uma emoção, Aham. né? Mas o transtorno de ansiedade já é uma outra, é uma Ah, evolução disso, né? entendi. É quando eu não sei lidar bem com essa emoção, no caso, né? Só que existem fatores genéticos não só para isso, mas para várias, até doenças físicas, Entendi. inclusive, né? Aham. E que daí você, de uma maneira bem leiga falando, né? Você pode carregar ou transmitir, né? Digamos assim, para suas gerações futuras, vamos dizer assim, né? Porque, aproveitando para explicar, hoje nós já entendemos, a partir dos estudos, pesquisas e tudo mais, que as doenças emocionais, psicológicas, elas não são exclusivamente psicológicas, né? Não é uma coisa só da mente. Ela também tem fatores cerebrais, né? Ou seja, de certo modo, ela também é física, porque se trata da, dos meus neurotransmissores, se trata de hormônios, né? Vitaminas, enfim, isso também afeta. Então, não é exclusivamente psicológico, mental só, né? Existem questões cerebrais, físicas mesmo, que contribuem também, né, para o desenvolvimento de algum tipo de transtorno. Portanto, né, pode ser que isso venha também lá, né, de algumas gerações minhas, né, que já tinham esse problema, mas talvez nem identificaram na época e tudo mais, e isso vai se perpetuando, assim como doenças físicas, como eu acabei de falar, né? Que tanto que quando você vai ao médico, ele sempre faz esse estudo, né? Já existe algum caso na sua família de tal doença e tal, né? Também tem isso. Pode acontecer, né? Tem esse fator aí. Fala pra gente alguns casos graves, por exemplo. Por que que isso acontece? Eu já vi, eu trabalho no distrito, né? Uhum. CLT, tenho meu CNPJ para trabalhar com as minhas coisinhas, mas no distrito eu tô lá, vou fazer 8 anos mês que vem. E eu já vi pessoalmente pessoas desmaiarem, pessoas, Uhum. por exemplo, vomitarem, tipo na linha de produção e tudo mais. Por que que isso acontece? Por que que o corpo reage tanto assim a uma emoção excessiva? E isso que você viu pode ter sido um ataque de pânico, por exemplo, né? Isso acontece quando justamente a pessoa não está sabendo lidar, né? Não conseguiu lidar com aquela emoção, e com os sintomas que ela causa, que no caso, como eu citei anteriormente, né? Ataque cardíaco, aperto no peito, falta de ar, que faz a pessoa acreditar que ela está tendo um ataque cardíaco. E é totalmente real o sintoma, né? Então, já vai aí uma sugestão, né? Não acredite que a pessoa está mentindo, está inventando aquilo, porque ela realmente está sentindo aquilo, né? É muito real. Inclusive, muitos pacientes chegaram até mim depois de terem ido para o pronto-socorro. Porque chega no pronto-socorro passando muito mal, né? Achando que realmente está tendo ataque cardíaco, faz os exames e tudo mais, não sei o quê. E não é, né? E aí o médico já sabe, hoje em dia principalmente, né? Já identifica
né? E olha, você tá tendo uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, vou te encaminhar para o psicólogo ou para o psiquiatra também, né? Então, a pessoa, ela chega nesse ponto por conta dos sintomas que causa, né? Você vai, os sintomas vão ficando mais fortes porque eu vou acreditando neles, né? Tem a ver com Aquela, crença também, né? sim, né? Porque imagina, eu tô com um aperto no peito. Aparentemente eu não sei do que é, de onde vem, não sei. Pra mim, o que que é aquilo? Eu tô com um problema no coração, né? Eu já não consigo respirar direito, né? Eu sinto isso, a oxigenação do cérebro muda. Então pode me dar uma tontura, uma sensação de desmaio, né? E posso chegar, inclusive, a vomitar também, enfim, né? E aí isso vai se agravando ao ponto de a pessoa chegar a ter essas crises, né? Esses ataques de pânico, bem, bem assim, ruins mesmo. É uma sensação horrível. Pelo que eles comentam, né? Pra gente, assim, de várias pessoas que já passaram comigo, é uma sensação muito ruim e é uma descarga muito forte, né? No corpo, porque justamente a ansiedade é essa preparação. Imagina você se preparar em muito exagero para algo que não está acontecendo, Então, né? é mais ou menos o excesso do futuro. Dessa preparação para o futuro, né? E Hum, aí, de algo que não está acontecendo. Então, é uma descarga muito forte e geralmente após as crises, as pessoas se sentem muito cansadas, muito mal. Parece que um caminhão, as palavras delas geralmente são essas, né? Parece que um caminhão passou por cima de mim, a pessoa fica sem ânimo. É bem ruim mesmo, bem ruim. então, o ataque de pânico, né, que pode ter É. acontecido nesses casos que eu citei, Uhum. é uma variante causada É, pela ansiedade. Faz parte do transtorno de ansiedade. Entendi. Mas existem Exatamente. outras fora esse ataque de pânico? Sim, Conta pra gente. deixa eu abrir aqui. Ó, dentro da categoria transtornos de ansiedade do nosso DSM, que é justamente aquele manual, né, de transtornos mentais que nós temos, que está na 5ª edição, inclusive. Hoje a gente está no DSM-5, transtorno de pânico, tem a agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG. Aí tem as fobias específicas, né? Quando a pessoa tem medo de determinadas coisas específicas, medo de altura, medo de aranha, medo de lugar escuro, medo de lugar fechado. Isso tem tudo a ver com ansiedade? Sim, É faz vinculado? parte dos transtornos de ansiedade, Nossa, eu não sabia as disso. fobias específicas. Aham. Aí tem a fobia social, né? Hum. Tem a fobia social, é, que também faz parte dos transtornos de ansiedade. Isso aqui dentro do DSM, né? Transtorno de ansiedade social, transtornos de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada e fobias específicas, além de transtorno de ansiedade induzido por substâncias ou medicamentos, né? Que ainda tem isso, no caso de substâncias tóxicas mesmo, Tipo enfim, quais? drogas e tal. Drogas, por exemplo. Drogas? Sim. Então, uma dúvida. Por exemplo, o café também entra nisso aí? Porque eu fico Não. ligado no 300 e 220 Não, volts. o café ele pode ser um contribuidor, em alguns casos, para piorar um pouquinho meus sintomas de ansiedade, né? Mas ele não chega aqui entrar nessas substâncias, não. Não, 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 não. apenas drogas mesmo. É, drogas, álcool, né? E até alguns medicamentos também. Eu já vi muito isso, acontece muito. Principalmente, né, nos meios onde de produção, onde tem muita correria, onde tem muita atenção e tudo mais. De exercícios práticos, como é que por exemplo, eu não consigo pagar um nutricionista agora. O que que eu faço?
para poder manter ali o meu peso, né? Eu vou correr, vou me alimentar melhor, vou tomar uma água melhor, vou dormir bem, para que eu possa, né, manter pelo menos ali até eu conseguir uma grana para pagar um nutricionista durante meses, né? Fala pra gente exercícios práticos para quem identificou, né, que tem ali o excesso, né, de ansiedade, para que ele possa pelo menos amenizar até ele conseguir chegar a ser atendido pelo um profissional. Quais exercícios práticos para tentar ali conter o excesso de ansiedade? Bom, primeiro a gente precisa explicar algumas coisinhas antes, né? É, hoje em dia, a gente tem percebido pelo menos tem se falado muito mais, né? Nessas questões voltadas, relacionadas à ansiedade, né? E os transtornos realmente de ansiedade mais frequentes, né? Na sociedade, as pessoas têm falado mais sobre isso, têm percebido mais isso. Mas por quê, né? Isso mudou, né? As pessoas realmente andam mais ansiosas. O que que acontece, né? Porque antigamente os nossos avós, né? Enfim, os pais dos nossos pais, os pais dos nossos avós, provavelmente nem ouviram falar sobre isso, né? Nem souberam que existia isso de transtornos de ansiedade e tudo mais. Por quê? Muita gente me pergunta isso, né? Mas por que as pessoas parecem estar mais ansiosas agora? Né? O que aconteceu? Né? E a gente entende que se a gente olhar para 10 anos atrás, o mundo mudou muito, né? Principalmente com a questão da internet, a entrada da internet, a velocidade das informações, o acesso a muitas informações, tudo muito rápido, tudo muito para A ontem. velocidade, né? Sim, Aumentou e bastante com a isso, tecnologia. sim, e isso deixou as pessoas mais ansiosas nesse ponto também, né? De o que que eu vou fazer, se vai dar, se não vai dar, a questão dos e se's, que é uma distorção cognitiva, né? Muito forte, geralmente, na mente das pessoas que têm ansiedade, essa coisa do e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se isso não der certo? É o e se que a gente chama, Sai né? criando probabilidades, né? Isso, exatamente, muitas probabilidades, né? E aí, com a questão da cobrança, nossa, acaba sendo nossa própria, e também da sociedade em relação ao que a gente tem que fazer, o que a gente tem que entregar, o que a gente tem que ser, né? Tipo, tu tem 20 e poucos anos, aliás, hoje em dia não, até mais cedo, né? 16 anos. O que que tu vai fazer da tua vida? O que que tu vai ser quando tu crescer? Qual vai ser tua profissão? Tu já tá pra sair da escola. E aí? Né? E aí essa cobrança, a pessoa começa a pensar muito no futuro realmente. Como vai ser meu futuro? Será que eu vou conseguir dar conta? Né? E isso foi aumentando, né? Essa pressão foi aumentando. E realmente hoje as pessoas se percebem mais ansiosas por conta também dessa cobrança social e da autocobrança também, né? E as pessoas pararam de relaxar, desaprenderam a relaxar totalmente. Tanto que a questão do sono é uma das coisas que é mais afetada pela ansiedade. Quando o paciente vem, é uma das primeiras perguntas que a gente faz: como está o seu sono? Mas é quase unânime. Não estou dormindo bem, doutora. Não? Não, eu demoro muito para dormir. Eu fico, mas por que você demora muito para dormir? Porque eu fico pensando. Pensando o quê? Em tudo que eu tenho que resolver, tudo que eu tenho que fazer e tarará, tarará. Ou dorme, até consegue iniciar o sono, mas passa a noite inteira girando pra lá e pra cá. Ou até dorme, mas acorda 3 horas da manhã e não consegue mais voltar a dormir. Porque acordou já, pá, pensando naquela tal coisa que tem pra fazer, resolver e tal, e já não consegue mais voltar a dormir. Aí tem que acordar às 6 horas pra ir pro trabalho, e aí já fica direto. Imagina, então dorme muito pouco. Esse sono ruim acaba afetando muitas outras coisas, porque o sono é É importantíssimo, reparador, né? né? Então, a pessoa não consegue relaxar. Outra coisa, a pessoa fala assim: Raquel, minha mente, é uma das frases que eu mais escuto. Parece que a minha mente não desliga.
Não consigo desligar minha mente. Tá sempre, sempre, sempre pensando, sempre funcionando, sempre agitada, né? A agitação é também uma característica da ansiedade. Por quê? Porque eu não consigo relaxar, né? E aí, o que o paciente conta? Quando é para eu relaxar, quando eu estou nos meus momentos de diversão, por exemplo, né? No meu final de semana, eu não consigo relaxar. Porque eu tô ali, eu deveria estar fazendo alguma coisa. Não, eu tô atrasado. Não, mas tal coisa que eu tenho que fazer? Percebe? Então, ela não consegue viver aquele momento presente. Não consegue. Ela não consegue, portanto, relaxar nos momentos que ela tem que relaxar também, né? Então, com tudo isso, realmente nós estamos mais ansiosos. As pessoas estão mais ansiosas. E aí, qual é a questão? Fazer o caminho contrário. É voltar, né? O que eu quero dizer com voltar? É aprender a desligar a mente, a pensar menos, vamos dizer assim, né? É a relaxar de fato, a fazer às vezes vários nadas. A gente não sabe fazer nada, né? Porque parece que a gente está culpado. Não, como assim que eu estou fazendo nada? Não pode, tem que estar produzindo, né? E a gente sabe que a gente é muito cobrado por isso, em todos os ambientes que a gente está inserido, né? E então a gente precisa primeiro aprender a relaxar, né? Fazer coisas simplesmente pelo simples prazer de estar ali fazendo, né? Então, o exercício de relaxamento, uma meditação, né? Um exercício de respiração. Parece besteira, né? Você pensa assim, mas respirar relaxa demais. Eu faço alguns exercícios com os meus pacientes, até com paciente criança, né? É muito engraçado. A profissional que estou fazendo junto com eles, eu já fico relaxada. Eu fico, chega a dar vontade de ficar ali, quietinha, sabe? Porque é muito relaxante mesmo. Então, eu preciso ter práticas que me relaxam. Preciso descobrir, além dessas comuns a todos, coisas que me. O que relaxa a Raquel? O que relaxa o Miller, né? Além disso, hábitos alimentares saudáveis, né? Ingestão de açúcares. Como é que é a sua alimentação? Você se alimenta bem? Ai, doutora, eu gosto muito de chocolate, tudo com muito açúcar, coisa Sorvete. industrializada. Isso também contribui, né, para Porque a o ansiedade. açúcar é dá aquela agitação Ele no é corpo, né? energético, né? O açúcar é energético, além de viciante, enfim, né? Então, alimentação, né? Alimentação nada natural. Então, isso também é a questão de atividade física, né? O sedentarismo também não é amigo para quem tem questões com ansiedade. Eu preciso movimentar o meu corpo, eu preciso produzir, né, hormônios de bem-estar que são produzidos quando eu pratico atividade física, né? Que é a famosa frase que a gente fala, né? Agora eu tô endorfinado e tal, quando a gente faz atividade. E é real, a gente sente realmente isso, né? Então, atividade física, né? Ou a minha rotina é só casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Parece um robô. Tem condição, né? Isso também contribui. E, claro, como eu falei, o sono de qualidade, né? Minhas relações, como é que estão minhas relações? Né? Eu tenho vida social, como eu disse, ou não, é só casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Eu preciso ter vida social, eu preciso conversar com as pessoas, entendeu? Eu preciso Desabafar. também, mas assim, se divertir, rir, né? Escutar a história das outras pessoas, falar um pouco, enfim, eu preciso ter vida social. Então, todas essas coisas. Onde está isso dentro da minha vida? Nossa, Raquel, eu não tenho nada disso. Então, né, temos realmente aí alguns problemas, né? Precisam ser vistos. O que a gente pode fazer para adaptar? Às vezes por questões, sei lá, financeiras, né? Eu não posso fazer determinadas coisas, por exemplo, não posso entrar numa academia, né? Quando eu falo muito sobre atividade física, as pessoas já associam a academia, os pacientes, né? Mas eu não tenho dinheiro para fazer academia agora, Raquel. Mas tem muitas outras formas de praticar atividade física. Inclusive, eu corro. Pois é. Então, assim,
E a gente vai pensando em alternativas dentro de todos esses pontos que eu acabei de te dizer para ir ajudando, né? E contribuindo para o meu corpo e para o meu cérebro também combaterem melhor, né? Saberem lidar melhor. Claro, além disso, a gente vai trabalhar o repertório comportamental da pessoa também. Eu aprender realmente a lidar com as questões de ansiedade que me afetam, né? Porque podem não ser as mesmas para você. Entendi. Mas então, a partir de um acompanhamento, de um tratamento psicológico, a gente vai descobrir quais são as coisas que te deixam ansioso, né? Qual a ansiedade que te afeta, e a gente vai trabalhar em cima disso. Né? Mas, de modo geral, são essas coisas que eu citei aqui: sono, alimentação, atividade física, relaxamento, lazer, vida social, todas essas coisas. Até porque hoje em dia tudo é muito intenso e nos deixa muito tenso, Sim, né? Eu, por sim. exemplo, eu tenho um exercício prático, meu. Isso aí eu percebi comigo mesmo. A minha vida é muito corrida, né? Inclusive, eu vou De terminar todos. aqui o episódio e já vou pro trabalho. Uhum. Mas sempre que dá, o que eu tô fazendo quando dá? Eu tiro, no mínimo, ali 10 minutos para não fazer nada. Nem tocar no celular. Eu pego meu copo de água e fico olhando pro nada. E se eu estiver em casa, por exemplo, estou fazendo muitas coisas, o que eu faço? Eu deito 15 minutos, mas para fazer nada, simplesmente para minha mente desacelerar. Uhum. O que você sabe sobre mente acelerada? Porque assim, eu vejo que eu fico muito ansioso quando eu estou assim pilhado. Conta pra gente se tem a ver isso com ansiedade. Pode ter a ver, né? Pode ter a ver sim, justamente por conta dos pensamentos relacionados ao futuro, dependendo das minhas crenças, da forma como eu lido com isso, ele pode ir puxando outros pensamentos, né? Eu acabo tendo pensamentos catastróficos, e aí esses pensamentos vão chamando outros pensamentos, e quando eu percebo, eu já tô cheio de coisa na cabeça, já tô indo bem longe, né, com os pensamentos, porque a gente sabe, nossa mente ela é muito fértil, muito criativa, né, então para essa situação também, né, então pode acontecer. E é realmente muito comum das pessoas que relatam ter alguma dificuldade com ansiedade ou que tem mesmo transtorno de ansiedade, falarem sobre isso, né, sobre esse pensamento que não para, que não para, que não consegue, né, simplesmente não consegue parar, não consegue desacelerar, não consegue, né, acalmar a mente. As pessoas geralmente relatam mesmo isso. Mas como eu tô falando, é também da ansiedade, mas pode ser de alguns outros transtornos, né? Não é somente específico e único da ansiedade, mas faz parte também. Existe gatilhos para ansiedade? Por exemplo, eu conheço pessoas que não podem falar de família, que a Uhum. pessoa fica, parece que vai morrer. Sim, na verdade, todos temos gatilhos para ansiedade, né? É uma coisa Hum, geral. conta pra gente alguns gatilhos que você já viu. Ah, assim, pode ser dos mais diversos possíveis, né? Dependendo às vezes de uma situação que me aconteceu, de um evento traumático, por exemplo. Aí aquilo vira um gatilho para mim. Por exemplo, eu sofri ou eu vi um assalto quando eu estava dentro de um banco. Pronto. Eu não entro mais no banco nunca mais. Porque aquela instituição, aquilo ali representa para mim Um trauma. um perigo. Um perigo, né? E aí eu não, nem me aproximo. Algumas pessoas, dirigir pode ser um gatilho, né? Muitas pessoas que tiraram a habilitação, mas não conseguem dirigir. Eu atendi uma vez um paciente que ela não estava conseguindo comer. Por quê? Toda vez que ela ia mastigar, provavelmente os pensamentos começavam, né? A surgir. Será que você vai conseguir engolir? Será que você vai conseguir comer? Será que você não vai engasgar? E tal. Nisso, ela começava a sentir o alimento passando pela garganta dela. Que a gente come, a gente nem percebe, né? Principalmente se a gente mastiga direitinho, obviamente, né?
E aí, quando o alimento passava pela garganta dela, ela começava a sentir tudo. E quando ela sentia, já dava aquela sensação de como se ela fosse engasgar. E aí ela não conseguia, né? Ela não conseguia mais continuar comendo, porque ela achava que ela ia engasgar, que ela ia morrer sufocada. E aí, ó, os pensamentos vão evoluindo, né? Eu vou morrer sufocada e pronto, acabou, né? Então, assim, pode ser os mais diversos possíveis. Eu tive outro paciente que o frio era um gatilho para ele. Meu Deus, um frio? Sim, por quê? Tanto que ele andava sempre com casaco. Sempre estava de casaco. Porque pode acontecer realmente da mão, você sentir a mão gelada na ansiedade, né? Numa crise de ansiedade, num ataque de pânico. E aí, por exemplo, quando ele ia para o local onde eu atendia, a clínica que eu atendia, lá na recepção era muito fria. Quando a gente está com muito frio, qual é a nossa tendência? Começar a tremer, né? A gente sente a carne tremer um pouco quando a gente está com muito, muito frio. Então, esse tremor já era um plim, já era a luz vermelha para ele. Ele já começava a associar os sintomas que ele já havia experimentado no ataque. Ele lembrava, então ele já. O que vinha? Ele associava. A gente associa, né? Ataque. Sintoma de ansiedade. Vou começar a me sentir mal. Aí pronto. Aí eu poderia começar a desenvolver outras coisas. Então o que ele fazia? Ele estava sempre com o casaco. Sentia frio, já botava, começava a sentir frio, ele já botava o casaco. Então, assim, muitas coisas, né, podem se transformar gatilhos, como, por exemplo, para as fobias específicas. Medo de lugar fechado. A pessoa, para entrar se ela não faz um acompanhamento, um tratamento, para ela entrar num elevador, nunca nesse mundo, né? Então, depende muito de cada pessoa, né? Esses gatilhos, eles são Variados. Nossa, muito mesmo, né? Mas todos relacionados a uma preocupação de que algo possa acontecer a partir dali. Entende? Então tem a ver com preocupação Sim. e o excesso de pensamento, né? São muitos fatores, né? É por isso que a gente deve realmente procurar um profissional. Só o profissional vai conseguir te aconselhar, né? Profissional de psicologia. Orientar direitinho, até porque em algumas situações vai ser necessário o uso de medicação, né? Ah, Raquel, todo mundo precisa de usar medicação? Não, nem todo mundo. Porém, tem situações que é totalmente necessário o uso de medicação, né? Não é assim, não deveria ser opcional para algumas situações, né? Existe ainda um grande tabu em relação a isso, né? As pessoas acham que vai ficar dependente, que não sei o que medicação, não vou tomar. Existe, infelizmente, um grande tabu sobre isso, mas hoje em dia a gente já sabe que com o avanço, né, dos estudos, enfim, tecnologia, não é mais assim. Existem muitas medicações boas, né, para uso, né, por tratamento mesmo, né? Você não vai precisar a vida toda, nem vai ficar viciada, enfim, como as pessoas acham, né? Mas para alguns casos, o uso da medicação é totalmente necessário. Então, para isso, você precisa você precisa visitar um profissional mesmo, para que ele possa te orientar isso, né? Ó, sua situação, a gente já precisa pedir, né, realmente o reforço aí medicamentoso, encaminhar você para o psiquiatra, para ele te avaliar, né, e perceber qual é a medicação mais adequada para a sua situação, seu caso, né? E só um profissional que pode fazer isso, realmente. Eu vou fazer uma pergunta leiga, mas visando as pessoas que Fique à estão em vontade. casa, né? Porque para que elas possam entender. Qual é a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra para tratar esse tipo de patologias, né? Que é o excesso já, né? Sim. Bom, o psiquiatra, ele é um médico, né? Ele é formado em medicina e especialista, ele se especializou nessa área da psiquiatria, né? Então, de maneira básica, né? O psiquiatra, ele pode fazer a prescrição de medicamento, né? Ele conhece muito mais o funcionamento
da ação do medicamento no corpo da pessoa, no cérebro, e ele vai saber indicar com muita propriedade sobre isso, né? Medicação. Medicação. Hoje em dia, né, aqui em Manaus, assim, não tem tantos, mas hoje em dia existem alguns psiquiatras que também são terapeutas. Eles fazem uma outra especialização para atuar como terapeuta. Então, hoje em dia tem psiquiatras que também fazem terapia. Eles são terapeutas, tá? Não psicólogos, né? E aí, o psicólogo, ele está apto, a partir dos estudos também, né? Porque psicologia é ciência, para fazer terapia com esse paciente. Por quê? A medicação, ela não é suficiente. Em alguns casos, ela é importantíssima, essencial. Porém, só ela também não resolve. Ela trata sintomas, mas ela não trata a raiz, a causa, vamos dizer ali, do problema. Onde é que a gente faz isso? Na terapia. A gente faz com acompanhamento psicológico, que no caso quem faz é o psicólogo. No caso, o psicólogo pode fazer tanto o acompanhamento, a terapia, como inclusive avaliações, dependendo da especificação de cada um, né? Avaliar aquele paciente, levantar ali realmente um diagnóstico que pode ser confirmado pelo psiquiatra, e enfim. Então, basicamente, o psicólogo faz o acompanhamento psicológico, a terapia, para você trabalhar, tratar as causas, né, ali daquele problema, e ter ferramentas, aprender, conseguir lidar melhor com aquilo, desenvolver outras coisas, autoconhecimento, enfim, várias coisas que vão me ajudar. E o psiquiatra, ele fica mais com essa parte aí do físico, né? Dos sintomas físicos, de restabelecer um pouco ali a minha qualidade de vida em relação aos sintomas também a partir da medicação. Porque realmente nessas situações a qualidade de vida do paciente fica muito comprometida, né? Inclusive esse é um dos nossos critérios para sugerir a visita ao psiquiatra. Quando a qualidade de vida do meu paciente está muito comprometida por conta dos sintomas de ansiedade, né? No caso de um transtorno de ansiedade. E aí ele está em sofrimento, né? Está em sofrimento já, às vezes, há bastante tempo, não conseguiu acompanhamento, ou não queria, achava que não precisava, achava que ia conseguir resolver sozinho, e aí chega com a gente já num sofrimento horrível, e para amenizar isso, inclusive, a gente já faz essa indicação para o psiquiatra, para dar uma estabilizada naqueles sintomas, pelo menos, e futuramente até extinguir mesmo aqueles sintomas e ele poder continuar a vida, né? Viver a vida dele de maneira melhor possível, mais natural possível. Então, o psiquiatra ele passa a medicação, né? Uhum. Quando é preciso, e o psicólogo trata o antes disso. Quando os sintomas ficam graves, aí a gente passa para o psiquiatra, como é que funciona? Não, assim, o psicólogo ele pode trabalhar tanto quando a questão já está mais, né, forte, quanto também com prevenção, que é uma coisa que não é muito comum para nós brasileiros, essa é a verdade, né? As pessoas só vão em último caso para tudo. Infelizmente, inclusive para o psicólogo. Na verdade, eu acredito até que no psicólogo isso se torna um pouquinho pior, né? As pessoas, às vezes, nem em último caso querem ir por conta dos tabus que tem em relação a isso, né? Psicólogo é pra doido, eu não preciso disso, isso não serve pra nada, enfim. Essas coisas que a gente escuta, infelizmente, ainda até hoje, né? Mas é quando a qualidade de vida do meu paciente ela tá muito comprometida, né? O sofrimento psicológico, então, de vida mesmo, de modo geral, dela está muito afetado, aí a gente encaminha para o psiquiatra, sim. Porque a terapia, ela é um processo, ela leva um tempinho. Então, até a gente alcançar alguns resultados um pouco mais significativos, né?
pode levar um tempo, e aí o paciente já está em sofrimento ali, né? Fora que já pode haver realmente um comprometimento cerebral, né? Químico mesmo, a questão dos neurotransmissores, hormonais também, né? Então a gente precisa a gente tem que fazer essa verificação também. Bom, como é que estão os seus exames? Né? Qual foi a última vez que você fez um check-up? Como é que estão os seus hormônios? E isso serve para os homens também, tá, Miller? Não é só mulher, né? Como é que estão os seus níveis hormonais? Né? Tem alguma coisa alterada aqui? A gente precisa descobrir. A gente realmente também tem essa preocupação. A gente verifica as questões físicas para... Peraí, tem nada exclusivamente psicológico. Tá, mas não, tem aqui. Apareceu aqui uma deficiência de vitamina aqui, um hormônio aqui elevado, uma questão Por aqui. isso os exames, né? Sim, é importante, né? Dependendo de cada caso, é importante também. E aí, a gente percebendo que, nossa, a gente precisa equilibrar aqui esse paciente, até para ele render na terapia. Porque se ele tiver muito, né, muito desequilibrado, ele pode não conseguir fluir bem ali no processo terapêutico, né? Ele não consegue fixar ali, ele não consegue aproveitar bem ali o desenvolvimento ali da terapia, né? E aí é quando a gente, não, vamos encaminhar para psiquiatra para a gente trabalhar em conjunto as duas coisas e ter o resultado melhor, né? Mais positivo e para algumas situações um pouquinho mais rápido mesmo. Até porque tem uma certa idade que o homem ele produz menos, né, hormônio masculino, né? Que é a testosterona, que é nesse caso que tu tá falando, em alguns casos, né? Sim, sim. Serve para tanto para o homem quanto para a mulher, né? Todos nós temos hormônios. Pode ser que os seus estejam desregulados por algum motivo, né? Então, isso precisa ser verificado. Como é que verifica? Fazendo exame, indo ao médico, né? Entendi. Então, é importante. É porque geralmente hoje as pessoas têm muito tabu, né? Para tudo, né? Tabu pra tudo, porque ainda tem aquele pensamento antigo, arcaico, que fala bem assim: ah, você vai no psicólogo, você tá ficando doido? Ó, você tá ficando epilético, não sei o quê. Mas elas não sabem nem o que elas estão falando, né? Por que você acha que tem tanto tabu hoje em dia ainda, apesar de ser século XXI, né? Estamos vivendo no meio de tanta gente doente mentalmente. Por que as pessoas têm tanto tabu quanto a ser atendido por um psicólogo? Eu acredito que uma das coisas é porque ainda se acredita que são coisas que não se veem, né? Como assim? É porque se você diz assim, por exemplo, né, você vê uma pessoa andando na rua, é muito difícil você dizer assim, essa pessoa ela tem um transtorno de personalidade borderline, por exemplo. Tu nunca vai saber. Olhando ela assim, andando no shopping, entendeu? Então, assim, é nesse sentido que eu quero dizer, né? Eu já, por exemplo, já atendi pessoas que são muito, como tu mesmo comentaste, né? São zoadas, assim, no trabalho, né? Homens, então, têm mais dificuldade ainda de buscar ajuda, né? Hoje, sei lá, acho que 70%, 80% dos meus pacientes são mulheres, né? Porque tem essa coisa de, preciso de ajuda pra isso, né? Ou então, isso é frescura, não, isso a gente resolve sozinho, né? Pra que pedir ajuda? Pra que buscar ajuda pra isso, né? E aí são coisas vistas como menos e muitas vezes assim, mas o quê? Que problema é esse que tu tem, né? Eu não tô vendo, né? E, como eu disse, até porque os sintomas que são causados, sintomas físicos que são causados por algum desses transtornos, no caso que a gente está falando aqui de transtornos de ansiedade, muitas vezes são desacreditados. As pessoas acham que o outro está inventando, ou que está exagerando, que não é tudo aquilo, né? Eu acho que ela está fazendo um teatro, isso que ela está fazendo, né? Então, é muito desacreditado ainda, até os sintomas físicos, que são reais, né? Mas
né? Imagina, você fala, você chega pra alguém chega pra você e fala assim, você tá conhecendo a pessoa e ela fala pra ti, deixa eu te contar logo, eu tenho transtorno de personalidade, tal. Aí você, como assim? Como que eu vou saber que você tem isso, assim? Se a pessoa não te disser, se ela não te explicar, tu não vai ver nela, né? Então, assim, são coisas invisíveis, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas, eu acredito que ainda existe um desses motivos, pelo menos, né? Desse tabu é por isso, né? Porque é uma coisa emocional, a gente não vê isso, a gente não vê as nossas Que emoções, a gente só igual sente. uma ferida física, né? Pô, você machucou o Exatamente, braço. quebrou, sei lá, né? É, então, eu acredito que esse é uma das coisas que eu percebo, né? Mas isso assim, isso vem de uma história, realmente, né? Se a gente for estudar a história da psicologia e dos transtornos mentais e tal, existe todo um fundo que vem desde lá, né? De como que era visto desde aquela, por exemplo, desde aquela época, eu digo bem antes de nós, era visto como histeria, como questões espirituais, né? Hum, A pessoa estava possuída por coisas malignas e uhum. tal, né? Igreja católica, a gente sabe que a cristã também, evangélica e tudo mais, já tinha essa história. Tanto que, a gente teve que passar muito tempo, e com certeza tem gente que até hoje pensa assim, que depressão, por exemplo, é falta de Deus, Uhum. né? Que uma pessoa que está tendo uma crise de pânico, ela está possuída. Então, todas essas questões atrapalham, vamos dizer assim, essa, essa crença, né, de que não, isso é um problema que pode ser tratado, entendeu? Por profissionais, assim como eu vou no médico quando eu tô sentindo alguma coisa, né? Quando se trata de saúde física, né? Então, é todo um fundo que vem desde lá de trás realmente sobre isso, né? Como que eram vistas desde lá do início essas questões, e a gente vem carregando, infelizmente, isso, né? E a gente sabe, nós que somos cristãos, estamos na igreja, a gente sabe que hoje, nossa, já até melhorou, mas a gente sabe que existia e ainda existe muito essa ideia de que não, isso daí, psicólogo é coisa do capeta, né? Não, jamais que eu vou psicóloga, né? Isso não é de Deus não, tal, né? Isso é coisas espirituais e tal, Uhum. né? Então Pensar tem que é que tratar demônio, na né? igreja, tem que tratar com o pastor. Né? Porque assim, por que que eu tô falando isso? Eu já discipulei um rapaz que ele se tremia todo. Mas todo mesmo. Orava nele e tudo mais. Sim. Aí ele se acalmava um pouquinho, mas os sintomas eram de quem realmente parecia estar demoniado. Mas depois de um tempo, fui estudando, fui acompanhando ele, eu percebi que não tinha nada a ver com o Uhum. espiritual. Percebi que ele só estava um pouco abalado, né? Emocionalmente pelos fatores que aconteceram na vida dele, família, etc. Hoje em dia, percebendo isso, acompanhando pessoas e tudo mais, claro, estou falando com uma pessoa leiga. Eu penso muito antes de tirar uma conclusão, né? Ah, será ser espiritual? Porque tem espiritualidade sim, a gente sabe disso, demônios Uhum. existem, anjos Sim. existem, Deus, o diabo existe, tudo existe. Uhum. Mas quando eu vou ali interceder para uma pessoa, orar pela pessoa, né? Eu sou pregador, para quem não sabe, eu tento perguntar, você está bem? Está sentindo alguma coisa? Você sabe quem eu sou? Eu faço as perguntas básicas. Por quê? Porque a pessoa pode estar ali numa transe, né? Que geralmente as pessoas estão confessando pecado e tudo mais. Eu tento ter a maior calma possível para poder tirar uma conclusão e poder ajudar as pessoas, né? Fala pra Uhum. gente, para um pai de família, para um cônjuge, né? Para uma pessoa que identificou outras pessoas que têm ansiedade, o que que elas devem fazer para amenizar, né, os sintomas, né, e tudo mais, para tentar ajudar essa pessoa que tem excesso de ansiedade, né? Com certeza está tendo grandes problemas. O que que ela deve fazer que ela identificou que alguém está com esse problema? Uhum. Bom,
a gente percebe a partir do acompanhamento, né, dos pacientes que uma das coisas que as pessoas sentem muita falta é o apoio, né? Elas precisam de apoio. Então, assim, você acreditar que ela está sentindo aquilo que ela diz que está sentindo, né? Você acreditar no que ela está dizendo. Então, uma das primeiras coisas é isso, é você demonstrar apoio, você ser suporte para aquela pessoa, né? Acreditar e estar ali para ela, né? Não tente resolver as coisas para ela, né? Mas esteja ali, esteja presente para ela, né? Acreditando que realmente pode ser algo, né? Isso. E, se possível, ofereça acompanhamento profissional mesmo, né? Digo, olha, por que você não procura um profissional? Por que você não procura um psicólogo, né? Hoje, as pessoas pensam assim, mas como é que eu vou ter acesso a isso se eu não tenho dinheiro para pagar, né? Se você não tem um plano de saúde, por exemplo. Hoje já existem serviços públicos que oferecem, né, terapia e até medicação. E praticamente todas as faculdades que têm o curso de psicologia, eles têm uma coisa chamada SPA, que é Serviço de Psicologia Aplicada, onde eles fazem atendimentos também, né? Você vai lá, se inscreve, tudo. Perdão. E aí você pode fazer acompanhamento também por lá, né? Então você sugira, né? Fale para essa pessoa, olha, eu agendo para você, você quer que eu vá com você, né? Ofereça, né, a sua companhia para isso, né? E seja escuta também, isso é muito importante, né? Escute, deixa a pessoa desabafar com você. Isso é bem legal, pode ajudar bastante. Mas se vocês perceberem, né, você e essa pessoa perceberem que a coisa realmente precisa de algo a mais, tem que buscar ajuda profissional, de fato. Como você está falando, né? A pessoa precisa acreditar, né? Realmente não depreciar a pessoa, né? Porque o que mais a gente se vê hoje em dia é por causa do tabu, né? Isso é besteira. Isso aí tu tá de moleza, esse tipo de coisa, principalmente entre os homens. Por que eu falo isso? Porque acho que faz uns meses que eu tava conversando com um amigo meu, e eu falei, mano, eu percebi que eu fico muito irritado com essa determinada ocasião da minha vida. Eu acho que eu vou procurar um psicólogo porque eu não consigo identificar como eu posso resolver isso, né? Eu percebi isso sozinho, mas eu acho que eu preciso de um profissional. Aí a resposta dele foi bem assim: pô, mano, tá ficando doido? Tu vai falar com o psiquiatra? Ele até falou errado, né? Só pra te ver o quanto as pessoas são leigas sobre esse assunto. Eu vou começar aqui a parte da caixinha de perguntas. Eu fiz uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e algumas pessoas fizeram algumas perguntas aqui. A gente vai começar com a pergunta que é a seguinte: como lidar com pensamentos negativos e autocrítica? Que Olha, ela mesma se pressiona, com certeza, né? A própria que foi o pessoa. que eu falei, né? Aham. Que eu falei ainda há pouco sobre isso. Isso é muito comum. É muito, muito comum, né? Demais, assim, a gente vê isso todo dia nos atendimentos, né? E assim como a ansiedade, assim como outras coisas, não é estranho, né? A gente vai ter esse tipo de pensamento, é natural. É natural a gente se cobrar, né? A gente querer, às vezes, melhorar e a gente se autocritica e ter pensamentos negativos também. A questão é você perceber o que você faz com eles, né? Se você alimenta esses pensamentos negativos, você acredita nesses pensamentos negativos, né? Você fica ali, não, vai acontecer tal coisa, mas acho que vai mesmo e tal, porque na minha vida, né, sempre acontece tudo assim, e aí vem as crenças, né, que eu Quando eu posso ter, acredito que eu sou algo negativo. que eu já trago lá, exatamente, né, lá
centro, enfim, isso aqui daria outro podcast só para falar sobre isso, né? Mas isso pode vir das minhas crenças realmente, né? Sobre, sei lá, eu acho que tudo na minha vida dá errado, que eu não vou bem em nada, que eu não faço nada bem e tal, né? E aí eu preciso começar a procurar evidências contrárias a isso que eu estou dizendo, a isso que eu estou pensando, né? Será que tudo dá sempre tão errado assim? Será que tudo tem que ser tão negativo assim? A gente precisa trocar o óculos, né? Porque se eu tô com esse óculos da negatividade, eu começo a ver tudo assim mesmo, né? Sempre tendo pensamentos negativos. Então eu preciso buscar fontes, meios, formas, pessoas. Com quem que são as pessoas que eu tô andando? Será que são pessoas que me incentivam a ter esse tipo de pensamento também? Né? Como eu disse, o ambiente, o meio onde eu estou também me influencia demais, né? E aí eu preciso perceber, olhar ao meu redor e perceber as minhas práticas, as pessoas que estão ao meu redor, né? Para que eu comece a alterar realmente, modificar esses pensamentos devagar, né? Alimentando mais pensamentos positivos, afirmações. Mas, Raquel, isso não é verdade ainda, mas vai se tornar. Mas eu preciso começar, né? E sobre a questão dos pensamentos de autocrítica, né, é você perceber que ou você é o seu amigo ou você pode ser o seu pior inimigo. Porque a gente não precisa de inimigo. Nós podemos ser os nossos piores inimigos. Não tem pior inimigo para mim do que eu mesmo, né? Então, por que eu tenho que me pressionar tanto? O quanto isso está me ajudando, né? Por que que eu não, ao invés de me pressionar tanto, eu não começo a tentar perceber as minhas potencialidades e trabalhar aquilo que talvez eu realmente tenha uma certa deficiência, né? O que eu precise desenvolver. Não, eu vou parar para, peraí, mas eu tô me criticando tanto disso, mas será que é assim mesmo? Ou então, o que eu posso fazer para melhorar então, né? E buscar soluções e não mais problemas. Temos aqui uma pergunta muito interessante, ó. Ansiedade pode levar ou ser princípio de uma depressão? Bom, existe no CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, o transtorno misto, que é o transtorno ansioso com sintomas depressivos, né? A gente chama que é o transtorno misto. Então, pode ser que eu tenha um transtorno de ansiedade, mas também associado a sintomas de depressão, né? Dizer que a ansiedade pode levar à depressão, não necessariamente, mas existe essa possibilidade de eu ter as duas coisas ali juntas, né? Não é muito. Realmente não é uma coisa totalmente incomum, não. Pode acontecer, sim, né? De eu ter sintomas tanto de uma coisa quanto de outra. Como é que funciona na prática? A pessoa saber que ela tem esse transtorno misto, né? Como você É falou. só com acompanhamento, só fazendo acompanhamento com o profissional mesmo, porque como eu disse, nesses manuais que nós temos, existem vários critérios, que a gente chama de critérios diagnósticos. Uhum. Então eu preciso preencher ali pelo menos o mínimo que cada categoria daquela dá. Por exemplo, ataque de pânico tem todos os critérios diagnósticos aqui. Tá. Então eu preciso de pelo menos, vamos dizer que são 20. Eu preciso ter 15. Aquilo é um ponto. Mas outras coisas eu também preciso preencher a partir do histórico de vida, como eu falei, questões genéticas e tudo mais. Então, a gente precisa fazer todo um, um- um estudo ali, né, do meu paciente para realmente perceber se existe essa possibilidade aí, né? Ou se realmente é isso, né? Se esse é o diagnóstico do meu paciente. Tem outra pergunta aqui, é uma pergunta muito básica, né? Mas eu acho que essa pessoa realmente tem essa dúvida. Ó, a pergunta é a seguinte: tem como evitar a ansiedade? Legal, gostei. Interessante, né? Aham. Sim e não. Depende. Depende, né? A ansiedade, de modo geral, não. Nós não conseguimos controlar as nossas emoções 100%.
Então, em uma situação, eu vou me sentir ansioso e ponto. Entende? Agora, a evolução dessa ansiedade, sim, porque daí eu vou aprender a lidar com essa ansiedade e isso vai fazer eu ter respostas mais saudáveis diante dela, portanto, eu vou conseguir evitá-la até certo ponto, né? Eu não consigo evitar a emoção em si, né? Por exemplo, eu estou diante de uma situação de total perigo e risco. Eu vou sentir medo. Não tem como evitar, entende? Uhum. Só que existe uma coisa, eu posso aprender a lidar com esse medo de modo que eu consiga agir para me defender, para fazer o que eu tiver que fazer, ou eu vou, sei lá, desmaiar. Eu não vou conseguir, eu vou sair correndo, eu vou gritar, eu não vou conseguir lidar com esse medo. Mas senti-lo não dá, é inevitável. Então não tem como evitar, né? A ansiedade em si, Como não. emoção, não, né? Não tem como. A gente, enquanto ser humano, vai sentir isso sempre. Tipo, eu vou fazer uma prova muito importante. Eu não quero ficar ansiosa para essa prova. Não tem como, né? Não tem como. Eu vou fazer um exame do Detran de direção. Não quero sentir um pingo de ansiedade. Não tem como, né? É uma prova importante que eu vou ter um resultado ali daquilo, né? Eu provavelmente vou sentir ansiedade, sim, né? Para aquilo. Não uma ansiedade, como a gente tá conversando aqui, a ponto de eu nem conseguir fazer o exame de tão nervosa que eu fiquei, de quase desmaiei quando eu entrei no carro. Não, mas uma ansiedade de, ai, será que eu vou conseguir, né? Ai, eu quero logo conseguir esse negócio. É natural, não tem como. A outra pergunta é meio que ligada com essa que eu acabei de fazer. Dicas de como evitar ou amenizar uma crise de ansiedade. Legal, legal também. Bom, evitar é você entender o seu problema, que a gente trabalha inclusive em terapia, que a gente chama de psicoeducação. Eu educo o meu paciente para o problema dele, né? Você tem um transtorno de ansiedade, mas o que que é isso? O que que é ansiedade? Como funciona a ansiedade? E os seus gatilhos, como é que eles funcionam? Como é que acontece na sua vida? A gente vai entender. Precisa entender, né? Tudo isso aí para que eu consiga lidar melhor com essa ansiedade. E as crises, inclusive, eu vou também perceber, eu vou estudar tudo isso, né? Como que acontecem minhas crises? Onde que eu tô? Quais são os meus gatilhos? O que que eu faço depois? Qual é a minha resposta comportamental após as crises? Essa resposta, ela está reforçando a recorrência dessas crises? Ou não? Ou a minha resposta tá me ajudando a extinguir as minhas crises, né? Então, eu preciso estudar, eu preciso entender isso tudo. Quais são as causas da minha ansiedade? Como que eu lido? O que eu tenho feito? Quais são os meus gatilhos? Quais são os meus gatilhos das minhas crises? Preciso entender, estudar tudo isso. Para assim amenizar uma Aí, com crise. isso, eu vou conseguir. Ah, Uhum. legal. Olha essa outra pergunta. Preocupar-se demais com o futuro gera ansiedade? O que a Bíblia fala sobre isso? Preocupar-se demais com o futuro é ansiedade. Gera ansiedade realmente, né? Sim, totalmente. É a principal coisa, né? É a preocupação com o futuro. Basicamente, se a gente pudesse definir ansiedade, seria isso, né? Define Preocupar-se com o futuro. ansiedade. Né? Com coisas que ainda não aconteceram e nós nem sabemos se realmente vão acontecer. Aí eu trago meu estudo favorito para cá, né? Que foi um estudo feito numa universidade da Pensilvânia. Eles pegaram algumas pessoas, tipo umas 50 pessoas mais ou menos, por alguns dias, e eles pediram que elas anotassem todas as preocupações delas, né? Fossem anotando todas as preocupações e tal. E aí, no final desse período, eles chamaram essas pessoas para ver o que tinha acontecido. E aí, aconteceu aquilo que você se preocupou? Como é que foi? O que aconteceu? O que não aconteceu? Pasme, Miller. 92% das coisas que as pessoas se preocuparam não aconteceu. E dos 8% que sobraram, até aconteceu, mas não do jeito que a pessoa pensava que iria acontecer. Ou seja,
É uma preocupação totalmente Desnecessário. desnecessária. A pessoa cria um monstro na cabeça. Exato. Ela catastrofiza, que a gente chama, né? Então, a preocupação com algo que eu nem sei que vai acontecer e provavelmente nem vai acontecer, né? Então, uma preocupação totalmente necessária com o futuro. E aí, há uma passagem da Bíblia que eu acho que fecha muito bem isso, que é: a cada dia basta o seu próprio mal, né? Então, por que que eu tenho que ficar me preocupando com o amanhã? Com o que poderá acontecer de ruim? Porque geralmente o conteúdo é negativo, né? Eu não estou preocupada com o que de bom vai acontecer. Geralmente é negativo, né? Então, para quê? Né? A cada dia basta as suas preocupações. Então, por que que eu vou estar buscando para o futuro essas preocupações que ainda nem chegaram e que nem provavelmente vão acontecer e talvez nem do jeito que eu penso, né? E além do mais, além disso, além desse conselho que nós temos, bíblico, né? A cada dia basta o seu próprio mal, é a gente saber que, além disso, por mais que o mal venha a acontecer, independente da forma como eu pensei, eu tenho alguém que já está lá, né? E que é por mim. Então, eu não preciso me preocupar não excessivamente, não dessa forma. É claro que Deus entende a nossa preocupação enquanto ser humano, né? Mas quando eu me preocupo excessivamente, de certa forma, eu tô pegando um pouco as coisas com as minhas mãos e não deixando as coisas nas mãos dele, né? Uhum. Então eu preciso entregar para ele as minhas preocupações realmente, né? E a gente vê em outros lugares da Bíblia falando sobre isso, né? Sobre lançar as nossas preocupações, algumas versões falam preocupações, outras falam ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Então é ele que cuida de nós, né? Não sou eu com as minhas preocupações que vou resolver o meu futuro, né? Eu digo para meus pacientes assim, no consultório, né? Tu não ter dormido, a tua preocupação, a tua chuva de pensamentos, vai resolver alguma coisa? Vai adiar? Vai adiantar? Vai servir? Aí eles me olham assim, não, doutora. Pois é, então não serve para nada, né? É isso. É aquela passagem que Jesus fala para os seus discípulos, né? Por que se preocupam, né? Com o que hão de comer, com o que hão de vestir, Também. né? Vê as Uhum. aves do céu, né? Uhum. Que não fiam nem trabalham, né? Mas Sim, Deus os alimenta, né? Vê os sim. lírios dos campos, Tão nem lindos. tão lindos, né? Mas nem Uhum. Salomão, com toda a sua glória, Uhum. né? Se vestiu tão bem como os lírios do campo, né? Uhum. Aí ele arremata falando que por mais que preocupado que você esteja, você aumentaria a sua estatura em um côvado. Sim, muito legal essa passagem, realmente, né? É exatamente Jesus ensinando algo que hoje é uma ciência, psicologia, Uhum. há 2.000 anos atrás. Sim. Isso é totalmente incrível. Que é uma coisa que Uhum. eu sempre te falo, né? Uhum. A Bíblia ela é incrível e ela tem todos os conselhos que a gente precisa, Sim. E né? é psicologia pura, né? É Como você me psicologia pura. ensinou. É Sim. psicologia pura. Agora uma pergunta minha, Uhum. pessoal. Ansiedade tem alguma coisa ligada com medo? Sim. Tem até aqui, ó. Eu peguei para ler, pra gente de uma vez por todas você entender a diferença. Ó, os transtornos, isso aqui é a definição pelo DSM-5, tá? Que é o nosso manual. Os transtornos de ansiedade, eles incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. Medo é a resposta emocional à ameaça iminente real e percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. Percebe? O Uhum. medo é daqui, ó. É do que tu tá percebendo. De algo que pode te prejudicar aqui. Tua sobrevivência, te fazer algum mal, te causar algum dano. A ansiedade, você antecipa uma ameaça futura. Algo que pode acontecer. Então, essa
é a diferença básica entre o medo e a ansiedade, né? Mas é ali, uma ameaça vai me causar medo. Então, eles estão ali ligadinhos, né? Estão muito próximos, né? Uhum, Porque eu digo isso porque eu já vi algumas pessoas tendo essa reação, né? Ai, eu tô com medo. Ai. E sim. já fica É, pensando e... porque eu antecipo a ameaça e essa ameaça vai me causar medo, né? Uhum. Realmente tudo ali tá muito juntinho, ansiedade e medo. Mas o medo é de algo real, existente, presente, né? A ansiedade faz eu antecipar aquela ameaça, né? No caso, a questão do futuro, como a gente tem falado aqui durante todo o podcast. Galera, nossa conversa tá muito boa, né? Mas somos limitados com o tempo. Raquel, você tem aí alguns minutos para aconselhar essa pessoa, falar para ela que é possível você se tratar, Uhum. você não está ficando doido Hum. e que tá tudo bem você procurar um profissional da psicologia. Exatamente. Então, como a gente vem falando aqui, né, em todo esse episódio, isso é um problema que ele é real, né? Ele existe mesmo, né? Então, portanto, ele tem tratamento também, tratamento real com profissionais reais, né? No caso, profissional de psicologia ou, se necessário, o psiquiatra. Então, você não precisa ficar sofrendo sozinho, né? Você não precisa ficar sofrendo sozinho e sofrendo por preconceitos, por tabus, né? De, não vou porque as pessoas vão achar tal coisa de mim. E aí você tá acumulando aí, né, esse sofrimento, porque o sofrimento emocional, o sofrimento mental, o sofrimento psicológico é terrível, né? Pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm crise de ansiedade, ataque de pânico, é horrível, né? Tanto ter a crise, tanto ter o ataque, quanto conviver com isso, né? É muito ruim. Então, extremamente cansativo, a qualidade de vida da pessoa vai lá para baixo, né? Então, a gente pode ter qualidade de vida, né? Jesus quer isso para nós. Ele nos quer tendo uma vida abundante, né? Então, por que nós estamos aqui, né? A gente precisa saber usar a inteligência que Deus nos deu para servir a nós também, não é? Isso é até bíblico, inclusive. Então, por que não? Né? Se você vai ao médico, nós sabemos que Deus, ele é infinito, o impossível é a especialidade dele, a gente sabe que ele pode fazer qualquer coisa, mas o que nós podemos fazer, nós temos que fazer, ele não vai fazer por nós, né? Uhum. Então, busque ajuda, converse com alguém, confesse para alguém que você passa por isso, que você sofre isso, né? Porque Deus tem qualidade de vida para você, ele quer que você viva uma vida plena nele, né? Isso pode estar te impedindo, inclusive, de alcançar outros lugares em Deus, né? E você não está alcançando, porque você não quer buscar ajuda, né? Então, buscar ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de coragem, de você poder dizer assim, sozinho não tá dando, eu preciso de ajuda, né? Então, se você percebeu alguma das coisas que a gente falou aqui, se você se identificou de alguma forma, né? Converse com alguém, procure alguém de confiança, se possível, busque ajuda profissional também, né? Para que isso possa ser trabalhado, você possa passar por um tratamento e tenha de volta uma vida, né, plena, uma qualidade de vida aí tranquila e poder viver, né, muitos mais anos aí na frente bem, de verdade bem, né. Então, é isso que eu posso deixar aí pra galera que estiver assistindo esse episódio. É o que eu sempre falo com meus amigos, né? Ok, nós sabemos que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é o céu, Nova Jerusalém. Sim. Nós vamos para lá e tá tudo bem. Só que como é que eu vou chegar lá? Será que eu vou chegar todo arrebentado? Será que eu Uhum. vou chegar bem? Porque eu acredito piamente que Deus nos quer bem, né? Mas para isso, nós precisamos ter conhecimento para que possamos ter E fazer a uma nossa qualidade, parte, fazer nossa parte, para ter uma qualidade de vida boa. plena. Então, conta pra gente,
como é que as pessoas podem te contactar, suas redes sociais? Faz aí o seu mexendo. Aí, não, depois tu que vai colocar aqui embaixo, ó, no rodapé aqui desse episódio, mas eu tenho um Instagram profissional que eu confesso, tenho até que movimentar mais, né? Eu estou com esse projeto, né, de passar mais informações para as pessoas através dele, mas por lá você pode conversar comigo, pode tirar alguma dúvida, pode entrar em contato para fazer também acompanhamento, né? Que é o @psi Raquel Ribeiro, se eu não estou enganada. Mas tu vai deixar aqui, né, Miller? Vou. E aí lá você pode entrar em contato comigo, né, para, enfim, alguma orientação ou mesmo para algum acompanhamento que a gente possa fazer. O que eu puder ajudar, estou aqui. Para quem não é da nossa igreja, nós somos da Igreja Evangélica Aliança com Deus, que fica ali na Avenida Maués 1330, sede. Né? Nós estamos ali adorando ao nosso Senhor e fazendo o melhor para Deus, né? É. Então, nós somos de lá. Com certeza vai ter outros episódios aqui com a Raquel. Nós vamos falar sobre depressão, né? Vamos falar sobre outras coisas que vão nos fazer, com certeza, sarar tanto com Deus quanto com o conhecimento isso. científico sobre os assuntos. É isso. Galera, Deus abençoe a vida de vocês. Esse é o nosso primeiro episódio do Eternity Podcast. Seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre vida cristã, vida eterna e conhecimento científico para você ficar bem até os céus. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, deixe seu like para ajudar aqui esse episódio, faça seu comentário sobre esse episódio. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Valeu!